Graça e paz a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com sua família, onde quer que você esteja, onde quer que essa mensagem chegue aos teus ouvidos. Eu espero que ela chegue em bom tempo. Eu gostaria nessa noite de conversar com você, meu amado, minha amada, que faz parte de uma igreja ou que está buscando uma igreja para congregar. Eu gostaria de fazer um alerta, na verdade. Nós sabemos que desde que o homem é homem, muitas pessoas se aproveitam dos outros, dos mais inocentes e acabam muitas vezes enganando. E na igreja não é diferente. Algumas pessoas trazem ensinos estranhos, doutrinas estranhas, costumes estranhos à igreja, os quais não estão na Bíblia. E para falar um pouco a respeito disso, eu gostaria de ler com você um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 21. E a palavra de Deus diz assim: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor nos dê compreensão e entendimento, para que sejam faladas, Senhor Deus, tuas palavras ao coração de cada filho e de cada filha tua. Espírito Santo, clamamos por tua orientação e por tua condução, pois sem ti, sem o teu poder, sem a graça de Jesus Cristo, sem o amor do Pai, nós nada podemos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, por que eu trouxe esse texto? Embora esse texto fale a respeito da pregação da palavra para a salvação, mas eu gostaria de trazer, de reforçar, de salientar um ponto que eu achei muito interessante. Paulo aqui, ele não se detém em falar palavras bonitas, em falar de sabedoria humana. Ele diz que ele não tem interesse, vontade e que ele não tem essas atitudes de falar de sabedoria humana. A única coisa a qual Paulo se detém, e por consequência era o que a igreja deveria se deter, era a pregação de Cristo crucificado, ou seja, da obra de Jesus. Paulo está sendo bem claro, está dizendo: eu não fui aí até vocês, eu não estava com vocês, não estive com vocês e não estou escrevendo agora para vocês para falar a respeito de receitas humanas, de sabedoria humana. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo crucificado, que é escândalo para os homens, tanto para judeus como para gregos, escândalo para uns e loucura para outros, mas nós pregamos a Jesus que para aqueles que se salvam, melhor, para aqueles que são salvos por Deus, porque ninguém se salva, para aqueles que são salvos por Deus, ele é poder de Deus. É o poder de Deus. Como ele vai falar na carta aos Romanos, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está deixando uma mensagem muito clara. Olha, vocês não deveriam estar misturando a igreja com conhecimento, com sabedoria. E aqui eu vou parafrasear um pouco, estender um pouco mais, com movimentos, com estratégias meramente humanas. E é sobre isso que eu gostaria de focar. A gente tem visto muitas coisas acontecendo, muitas estratégias novas. Alguns chegam a falar até de uma forma herética, assim eu entendo, revelações novas, que diz que Deus revelou coisas novas, novos conhecimentos, novas doutrinas, novos modos de fazer a obra de Deus que não estão na Bíblia e que seriam novas revelações da parte do Senhor. O problema é que a Bíblia diz que fora dela não existe mais revelação. Toda a revelação da parte de Deus, daquilo que ele gostaria de deixar para o homem, para a sua igreja, está na Bíblia. Eu não preciso buscar e não devo buscar em outro local. Infelizmente, a sociedade na qual nós vivemos
uma sociedade líquida, uma sociedade pós-moderna, aonde eu preciso ter novidade toda hora para deter a minha atenção, para que eu me sinta motivado a fazer alguma coisa, aonde o tradicional ou a tradição ela perde lugar porque ela é chata, ela é enfadonha, porque elas muitas vezes torna cansativas certas atividades dentro da igreja. Um culto, por exemplo, que até parece que nós vamos para o culto para nós nos animarmos e não para cultuarmos a Deus. Então, essa sociedade, ela está vindo para dentro da igreja. E, de certa forma, isso não é ruim. De certa forma, isso é bom. É sinal de que o ser humano continua ainda tendo a carência de Deus, de ouvir Deus, de se sentir ligado a Deus. O problema é que quando essa pessoa chega na igreja e encontra dentro da igreja movimentos que são de puro intelecto humano, que não são movidos por Deus, vê excesso de agitação, excesso de festas, excesso de tudo, e o mínimo de pregação, o mínimo de disciplina e de ordem, essa pessoa vai dizer, bom, tanto faz eu estar aqui, como eu estar lá no mundo, as coisas aqui parecem que são iguais. Eu vivo de festinha, eu vivo de São João de crente, eu vivo de carnaval de crente, de balada gospel, e disso e daquilo outro, e os hinos aqui parecem com os livros de autoajuda que eu ouvia lá fora, que eu lia lá fora, porque esses hinos só falam a meu respeito, de que eu posso, de que eu vou conseguir, de que eu tenho que me esforçar, e Deus cada vez menos, cada vez mais perde espaço dentro dessas igrejas, ou dessas ditas igrejas. Nós precisamos combater isso. O apóstolo Paulo fala na carta a Tito de que essas pessoas que pregam o errado, esses falsos mestres que não ensinam a verdadeira doutrina, precisam ser silenciados. E como eles são silenciados? Através da pregação da verdade, para que aqueles a quem Deus chama não deem mais ouvidos ao erro, ao engano. Nós precisamos nos blindar contra essas coisas e a única forma de nos blindarmos é o conhecimento. É conhecermos a Deus, é conhecermos o que o Senhor espera de nós, é conhecermos as verdades de Deus, é conhecermos o caminho que Deus escolheu. As estratégias para a igreja, para o seu crescimento, são de Deus. O crescimento, quem dá, é Deus. Não depende de estratégia humana. A estratégia humana, o máximo que ela vai fazer é inchar a igreja. Ela não vai dar crescimento. E existe uma diferença muito séria. Inchaço é sinal de que alguma coisa não está bem. Inchaço, muitas vezes, é sintoma de doenças. Crescimento é sinal de saúde. É sinal de que a igreja é saudável. Então, nós não precisamos nos preocupar com números. Deus não está preocupado com números. Deus está preocupado com qualidade. A qualidade do evangelho que é semeado em nós. A qualidade do cristão que nós nos tornamos, se é que nos tornamos cristãos. A qualidade do testemunho que nós damos. A qualidade do nosso conhecimento daquilo que Ele nos revelou. Nós precisamos entender, irmãos. Igreja não é algo que vive de novidade. Não é uma instituição humana que precisa de estratégias humanas para estar movimentando o ego, a carne das pessoas. Porque essas estratégias geralmente só mexem com a carne, com as emoções. Não. Deus deseja mover todo o teu ser. A tua carne, ela precisa ser submetida à vontade de Deus. O teu coração precisa ser transformado. O teu espírito precisa ser fortalecido e renovado. Todo o teu ser precisa ser modificado. E é somente Deus que vai fazer isso. E Ele não fará por estratégias humanas, por vontade humana. Deus fará através da Escritura, daquilo que Ele já colocou como regra para a igreja. O nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça. O nosso Deus é um Deus que quer as coisas do jeito dele e Ele não abre espaço para que façamos da nossa forma. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe.